É considerado por muitos como o maior filme animado a surgir da era do renascimento da Disney. Também acontece de ter uma adaptação em live action chegando aos cinemas. Não, apenas avance rápido para a parte. Sim, isso é que é bom. Mas toda essa conversa recente sobre O Rei Leão nos fez pensar no filme animado original. Especificamente, algumas das teorias que os fãs criaram. Mas não apenas quaisquer teorias. Hoje vamos dar uma olhada em algumas das mais sombrias, que podem realmente mudar a maneira como você vê o filme. Eu sou Kyle do Wicked Binge, e estas são 5 teorias sombrias sobre O Rei Leão da Disney agora. Vamos começar! Teoria número 1. Simba só não comeu Pumbaa porque ele não sabia que podia. Ok, vamos começar com uma simples. Com base no que vemos ao longo do filme, parece que os javalis são bastante raros nas terras do reino. Nós simplesmente não vemos muitos. Como Simba é jovem e está apenas começando a aprender a caçar, faz sentido que ele talvez ainda não tenha visto um javali pessoalmente. Ou seu pai nunca esclareceu se os javalis são animais comestíveis ou não. Por que ele precisaria de esclarecimento? Porque está estabelecido. É determinado que Mufasa tem que ensinar seu filho quais animais são aceitáveis para comer. O que, eu acho, é bastante sombrio por si só, considerando que Mufasa pode determinar quais de seus súditos são aceitáveis para o jantar. Mas o ponto é, quais são comestíveis é algo que ele realmente tem que ensinar ao Simba. Nós, de fato, o observamos fazendo isso especificamente com a antílope. Simba sabe que é carnívoro ao conhecer Timon e Pumbaa, mas não percebe que isso os deixaria desconfortáveis quando fala sobre comer outros mamíferos vivos. Em sua mente, eles nem mesmo são comida, pois seu pai nunca lhe informou que eram. Se as coisas tivessem acontecido de maneira diferente, Simba teria comido Timon e Pumbaa. Porque, bem, é o ciclo da vida. Teoria número 2, Zazu é um traidor. Essa é uma teoria interessante do usuário Combustible Compost, do Reddit. Ele sugere que o personagem Zazu, o Kalaw e conselheiro confiável do rei Mufasa, é na verdade um traidor que está trabalhando para Scar. É uma acusação grave, então vamos analisar as evidências contra ele. Até onde percebemos, Zazu é tratado muito mal tanto por Mufasa quanto por seu filho Simba. Sem mencionar o resto do reino. Na música Eu Mal Posso Esperar para Ser Rei, Zazu é pisoteado, atropelado e desrespeitado por todos os animais do reino. Tudo isso apesar do status elevado de Zazu, que provavelmente deveria ser respeitado. E sim, o resto do reino sabe sobre seu alto status, pois é referenciado por outros personagens no filme. Do ponto de vista de Zazu, Mufasa o trata mal rotineiramente e está atualmente criando seu filho mimado e prepotente para fazer exatamente a mesma coisa. Mufasa até usa Zazu como um objeto durante a lição de Simba sobre como saltar. Zazu até menciona seu problema com Simba algumas vezes, dizendo: Simba até faz alusões para se livrar de Zazu como conselheiro quando ele virar rei. Então, de acordo com essa teoria, a traição de Zazu meio que faz sentido, seja por interesse próprio ou porque ele acha que é melhor não ter um moleque mimado no comando das terras do reino. A primeira interação de Zazu e Scar ocorre quando Simba ainda é um recém-nascido. Neste ponto, Zazu ainda é leal a Mufasa e age em seu melhor interesse. Mas uma vez que Simba cresce um pouco, Zazu se irrita e lembra que Scar é um herdeiro mais adequado para o trono. Quando Simba e Nala são atraídos para as hienas, Simba menciona demitir Zazu um dia e seu comportamento apenas reforça o que Zazu sente que precisa ser feito, que Simba precisa ser tratado, o que ele já ajudou Scar a colocar em movimento. O plano falha, mas o fato de Zazu ser um traidor permanece em segredo. Apesar das hienas brincarem com Zazu, jogando-o em um grande caldeirão, elas poderiam tê-lo liberado por saberem que ele está do lado de Scar. Mas um detalhe muito importante é este, que Zazu só queria lidar com Simba por medo de que ele seria um péssimo governante. Matar Mufasa não estava em seus planos. Scar manteve seu segredo. A verdadeira prova disso é quando Scar avisa Mufasa que Simba está preso na debandada.
Zazu nota o real propósito do plano de Scar, para matar não apenas Simba, mas também Mufasa. Ele entra em pânico, busca ajuda, mas Scar o nocauteia. Eis a questão, se Zazu fosse inocente de traição, por que não contaria depois que Scar o nocauteou? Por que ele não acharia estranho Scar tê-lo nocauteado? Por que ele não diria nada? Mais tarde, o motivo pelo qual ele não conta a ninguém que Scar o impediu de buscar ajuda é porque ele sabe que é cúmplice. Scar está sujo, provavelmente por ficar preso em uma jaula. Mas há mais nessa teoria, confira. É amplamente conhecido que o Rei Leão é baseado em Hamlet. Pode confiar, eu li a peça. Li as anotações de um amigo por 12 minutos antes de um teste na faculdade, mas passei. O Rei Leão e Hamlet compartilham elementos como príncipe, morte dos pais, tios assassinos, aparição do pai, exílio e vingança. Simba é Hamlet, Scar é Claudius, Mufasa é Rei Hamlet, Nala é Ofélia, mas que personagem da peça Hamlet o Zazu reflete? Bem, Polônio, o principal conselheiro do rei. Em Hamlet, Polônio conspira com Claudius, o Scar, para espionar Hamlet, preocupado com a monarquia. Se Zazu é suposto refletir Polônio como os outros personagens refletem seus respectivos em Hamlet, então podemos ter um pássaro culpado. A acusação descansa. O que você acha? Zazu é culpado. Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Teoria 3. Scar era canibal. Durante a cena em que Scar relaxa e obriga Zazu a cantar músicas, voltando ao que acabamos de mencionar na última teoria, isso é novamente uma referência a Hamlet. Você pode ler a peça ou, se for culto como eu, assistir ao trecho de Billy Madison. De qualquer forma, muitos apontaram que esse crânio pode realmente ser de um leão, o que sugere que Scar comeu um leão. Isso não é muito improvável, considerando que um grande ponto da trama é a fome causada pela péssima liderança de Scar. Mesmo assim, canibalismo é um tema sombrio demais para um filme da Disney. Concordo, mesmo que seja um crânio de leão, não significa necessariamente que Scar o devorou. Pode ser de uma espécie diferente. Pode ser o crânio de Mufasa que Scar manteve como troféu. Ok, isso é ainda mais sombrio. Teoria número 4, Simba e Nala são parentes. Bom, eu odeio ir por esse caminho, mas tem que ser feito, afinal é um vídeo sobre teorias sombrias. A usuária do Reddit Sarah Von Trapp sugere que Simba e Nala são meio-irmãos ou primos, porque o pai de Nala deve ser Mufasa ou Scar. Por que isso? Bem, na natureza, os leões se organizam em bandos compostos por uma coalizão de 2 leões machos e várias leoas. E parece que é o caso em O Rei Leão, porque, além de Simba, é exatamente isso que é representado no bando. Obviamente, Mufasa e Scar formaram uma coalizão e o bando consiste neles, Simba e todas as fêmeas. É por isso que você nunca vê outros leões machos. O que significa que qualquer filhote aqui é descendente de Scar ou Mufasa, tornando Simba e Nala meio-irmãos ou primos. Sendo um desenho animado, não podemos assumir que tudo seja realista à natureza. Por exemplo, leões não falam. Se baseássemos nossas teorias na natureza, Scar provavelmente teria engravidado as leoas enquanto governava, e após os créditos, Simba teria assassinado qualquer descendente de Scar. É isso que ocorre quando um leão lidera uma alcateia na realidade. Entendo, é um desenho animado. Teoria número 5, Mufasa. Era o vilão controverso, eu sei. Essa teoria tem circulado por aí há um tempo. Mufasa pode parecer o rei legítimo. O nome dele literalmente significa rei em Swahili. Mas de fato observe o reino de Mufasa. Os gatos no topo da monarquia podem devorar seus subordinados. Agora, eu não sou vegetariano, adoro um bom bife, mas há algo um pouco cruel em convencer todos no seu reino de que você pode comê-los. E não só comê-los, mas fazê-los te amar por isso. Parece que o ciclo da vida é apenas uma melodia de propaganda para convencer os animais de que, ao se permitirem morrer, seus corpos serão como a grama de amanhã. Sabe, os corpos mortos são como a grama de amanhã, cara. Você também pode comer isso. Não vamos esquecer que as hienas foram segregadas das terras do reino, e Scar é o único lutando pela igualdade delas. E se o Rei Leão for apenas uma história contada retroativamente pelos vencedores?
E se pintar Scar como um monstro for apenas uma forma de história de propaganda? Quer dizer, as hienas são até retratadas como fascistas marchando como gansos. Vamos ser realistas. Fale sobre alguns truques políticos sujos aí, Simba. Quantas vezes você já presenciou isso? Pelo que sabemos, os problemas com as terras do reino, a fome e a seca, não estavam relacionados às decisões do Scar. E se fosse apenas o clima, como um leão poderia controlar isso? Tudo o que sabemos é que Simba idolatrava seu pai, e as terras do reino são uma monarquia clara. Depois que ele matou Scar, a história seria contada do jeito dele, pois agora ele é o rei. E como bônus da teoria, Timon é um líder de seita. Quando Simba encontra os dois pela primeira vez, eles dizem a ele que Simba vai crescer e se tornar grande e feroz. Com um leão ao lado deles, as coisas serão muito mais fáceis. Quando ele percebe que Simba está ferido e vulnerável, ele o apresenta a sua filosofia, Hakuna Matata. E pelo que sabemos, antes de Simba, Timon usou o mesmo truque com Pumbaa. Afinal, Timon é inteligente, carismático e, apesar de seu tamanho, um líder único. Seu objetivo parece ser recrutar animais maiores, focando nos jovens e impressionáveis, prometendo-lhes um estilo de vida incrível e despreocupado. Pequeno cara astuto. Essas são nossas teorias sombrias favoritas sobre o Rei Leão. Você acha que alguma delas é verdadeira ou acha que é apenas divertido pensar sobre? E você tem alguma teoria sombria sobre o filme que nós perdemos? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Certifique-se de curtir este vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Acima de tudo, permaneça malvado.